Bom, irmãos, hoje nós vamos, de fato, trabalhar em cima do texto de Efésios, tá? Nós já demos uma introdução na aula passada, mais ou menos situamos que a carta foi escrita no ano 61 e que Paulo esteve fundando a igreja lá de 52 a 55, quando ele teve que sair de lá por causa de um tumulto que ocorreu. E agora ele está escrevendo lá da prisão de Roma, no ano 61, ele está escrevendo essa carta. Eu disse que essa carta ela era uma carta gêmea com Colossenses. E você vai ver hoje no texto que algumas coisas que Paulo conversa aqui, nós ouvimos agora há pouco pelo pastor também. Então, é como assim, se Paulo estivesse com essas coisas ardendo no coração dele, e quando ele escreve essas cartas da prisão, esses assuntos estão cozinhando lá dentro, e ele mais ou menos escreve de uma maneira bem próxima uma carta da outra. Então, às vezes, existe até quase que uma sobreposição de assuntos, né? Porque é isso que está aquecendo o coração do apóstolo naquele momento. Então, você vai observar aqui que quando a gente começar a ler o texto, você vai lembrar muito do que o pastor falou hoje pela manhã na mensagem dele, tá bom? Eu vou abrir aqui, vou tentar compartilhar minha tela. Vamos abrir aqui, peraí. Efésios, vocês sabem disso. Então, aqui nós temos a introdução da carta, nos versículos 1 e 2 de Efésios, né? E se você tiver com a Bíblia aí, fica com a Bíblia na mão, porque às vezes a gente pula para outros textos e tal, e como é uma aula de Bíblia, né? É interessante a gente estar com o texto na mão, tá bom? Então, a carta de Paulo começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz, da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Cessou. Tá? Então, o apóstolo Paulo faz essa abertura aqui, ele se apresenta como apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Para Paulo é muito importante isso, porque o apostolado de Paulo, ele não foi da maneira habitual, igual os outros 12 apóstolos, mas ele foi recrutado pelo Senhor na estrada de Damasco. Então, ele não seguiu os caminhos normais da instituição, vamos dizer assim, da igreja, mas ele tem um apostolado e da vontade de Deus, que Deus o encontrou e o recrutou na estrada de Damasco. Aí ele começa a falar de santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça e paz. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre esses assuntos aqui, né? Ele começa falando de santos e fiéis, né? Então, o que seria santos e fiéis, né? Eu anotei alguma coisa aqui que Paulo está escrevendo para a comunidade e ele está chamando a comunidade lá de Filipos de santos e fiéis. Então, o que ele quer dizer com santos? Ele está falando da comunidade. Então, ele não está falando assim, de um grupo privilegiado dentro da comunidade ou de um grupo super espiritual, super piedoso lá dentro. Ele está chamando toda a comunidade de santos e fiéis, né? Então, nesse sentido, é um sentido mais amplo. Às vezes ele fala de santos
num sentido mais restrito. Mesmo nesse trecho, ele vai falar mais adiante sobre santos irrepreensíveis na presença de Deus. Mas, de qualquer forma, Paulo está dizendo o seguinte, que lá naquela comunidade, a comunidade é uma comunidade de santos, no sentido de separados. Então, santos aqui, os santos e fiéis, os santos são aqueles que são separados. Separados do quê? Da comunidade que eles viviam, né? E, assim, sempre existe um sentido mais ideal, mais restrito, mas aqui ele fala toda a comunidade. Não é possível que numa comunidade todo mundo tenha o mesmo nível de santidade. Por isso que eu acho que aqui é como Paulo vê a igreja como sendo um grupo, uma comunidade de santos, né? E quando fala disso, de alguma forma existe alguma restrição. De alguma forma, eles são santos porque eles são separados em alguns aspectos da comunidade local deles, né? Você lembra, por exemplo, que logo no começo lá da igreja teve o concílio lá em Jerusalém para decidir como iriam conviver os judeus e os gentios dentro da igreja, e eles fizeram algumas exigências lá no capítulo 15 de Atos para não comer comida sacrificada a ídolo, não comer carne de animal estrangulado, não praticar imoralidade sexual e que então, assim, para você ser igreja, algum tipo de separação deve existir entre você e a comunidade na qual você convive, né? Porque a comunidade, ela nasce, ela vive, ela tem os seus princípios, que são princípios que não são princípios de Deus. Quando nós lemos hoje de manhã no culto sobre Colossenses 2, ele fala dos princípios elementares do mundo. O que é? É onde o pessoal nasce, eles praticam têm certas práticas que não condiz com aquilo que Deus deseja. Então, de algum tipo de separação deve haver. E você e eu, nós devemos nos medir também qual que é o grau de separação que nós temos da comunidade onde nós vivemos, né? Da sociedade em que nós vivemos, né? Ele associa isso aí também a ser fiéis. Além de ter alguma separação, por exemplo, em Éfeso tinha o culto da deusa Ártemis, né? Que era a Diana dos Efésios, né? E algumas coisas a igreja que vivia naquela comunidade, algumas coisas ela não praticava. E assim deve ser com todos nós. Não é tudo que existe na comunidade que nós devemos viver e aceitar. Se é que nós temos essa marca de separados. Então, santo aqui tem essa ideia de separados e fiéis. Fiéis são aqueles que são os devotos, são aqueles que são os leais a Jesus Cristo. Então, ele fala, ele está escrevendo essa carta para quem é fiel e para quem é separado, e ele fala em Cristo Jesus, vocês são santos e fiéis em Cristo Jesus. E eu queria gastar um tempinho aqui para falar um pouco com vocês sobre essa frase, em Cristo Jesus. Por quê? Porque tanto aqui no livro de Efésios, como todas as cartas, essa expressão em Cristo Jesus, ela tem muito significado. Então, como ele já aborda aqui no começo, eu vou gastar um tempinho aqui para falar com vocês o que ele quer dizer com isso, e assim a gente depois já assume que isso é conhecido de todos vocês, né? Então, essa é uma frase que carrega um conteúdo muito significativo, e ela é muito utilizada no Antigo Testamento, tá certo? E eu coloquei aqui uma frase aqui, né, lá de Efésios, que dá bem uma ideia dessa questão eu pus aqui, de circunscrição, de domínio, né? Diz assim lá em 1 Coríntios 15, 22, pois da mesma forma
como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Em Adão, em Cristo. E para você ter uma ideia aqui, é uma ideia mais de circunscrição, de domínio, né? Se eu pegar aqui e falar para você aí, onde é que você está agora? Eu estou em casa. Eu estou no meu domínio. Eu estou na minha circunscrição. Onde você está? Eu estou em São Paulo. Eu estou nessa cidade, eu estou nessa circunscrição. E levando para o mundo espiritual, nós temos aqui, ou nós estamos em Adão, né? Nós nascemos, na verdade, em Adão. E nós temos a possibilidade também de estar em Cristo. E são duas circunscrições, Adão e os princípios elementares deste mundo, e as principados de potestades, e as forças espirituais do mal, e Cristo, em Cristo, que é um outro domínio, é uma outra circunscrição. Então, aqui esse verso mostra isso para a gente. Ele coloca assim, em Adão, todos morrem. Então, em Adão, quem vive debaixo dessa circunscrição, debaixo desse domínio espiritual, dessa organização, o destino, a escatologia é a morte, né? O destino final é a morte. E quem está em Cristo, ele diz aqui, serão vivificados. O destino final é a vida. Então, nós temos aqui, quando se fala em Cristo, é a isso que se refere. Debaixo de que domínio nós estamos, tá certo? E ou a gente mostra solidariedade, eu nasço em Adão, eu estou em Adão, eu sou pecador, eu estou condenado, o que Adão fez eu também faço, e eu vou morrer. Existe uma solidariedade, existe uma escatologia, que é a morte espiritual, que é o futuro. A mesma coisa, eu estou em Cristo, eu vivo debaixo do domínio de Cristo, eu estou dentro da área de limitação de Cristo, Cristo reina, e aí eu vou ter vida e vida eterna. Então, aí, a escatologia. Existe um passo a passo de estar em Cristo. Como é que eu saio da morte eu saio da circunscrição de Adão, de estar em Adão, e passo para estar em Cristo? Aqui no livro de Efésios mesmo, no capítulo 1, verso 13, ele dá um passo a passo de como eu deixo essa influência, essa domínio de Adão para passar pelo domínio de Cristo. Em Efésios 1:13, nós lemos assim: nele, isto é, em Cristo, quando vocês ouviram e creram pela palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o espírito da promessa. Então você vê que tem uma sequência. Em Cristo, para estar em Cristo, primeiro você ouviu, depois você respondeu ao que você ouviu crendo, na palavra, no evangelho que salva, você creu, e aí você foi selado pelo Espírito Santo. E aí você não está mais em Adão, você está em Cristo. Eu gostaria que você mantenha na mente muito firme esse verso, que ele começa, o começo é o ouviram, e eu quero que você guarde bem essa palavra que nós vamos utilizar aí mais para frente, no resto do texto ela vai ser importante para nós. Então, em princípio, eu nasço em Adão, eu vivo em Adão, eu estou em Adão. Mas, se eu quero passar para outra humanidade, para a nova humanidade que foi criada em Cristo você é nova criatura. Então, para pertencer a essa nova circunscrição, a este novo domínio, a esta nova realidade espiritual, você ouviu, você creu na palavra que salvou e você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Tá certo? Então, quem está em Cristo tem essa caminhada aqui, tem percorrido esta caminhada. De acordo com o que nós vemos aqui na Bíblia, não existe outro caminho. E nós vamos ver isso no plano de Deus. Não existe outro caminho que você possa se encontrar em Cristo sem ter ouvido, crido, sido salvo
e recebido o Espírito Santo. Sem esse passo a passo aqui, não existe uma alternativa para você estar em Cristo, sob o domínio de Cristo. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Tudo bem? Aí ele põe assim: a vocês graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre fico meio assim ocupado, meio preocupado com essa expressão, graça e paz, porque eu tenho a impressão que a gente usa ela de uma maneira equivocada. É um tipo de um jargão, virou um tipo de uma gíria cristã, né? Que você chega lá, você vai na igreja e todo mundo fala com a maior tranquilidade. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Como se fosse um cumprimento, né? Uma saudação. A gente saúda a igreja com graça e paz. E eu queria chamar a sua atenção que o que ele está dizendo aqui é um pouco diferente, né? Ele não está saudando as pessoas com graça e paz. Ele está evocando graça e paz. Ele está dando uma bênção para as pessoas. Ele está desejando para as pessoas que haja graça da parte do Senhor e que haja paz da parte do Senhor. Então, ele está fazendo uma evocação, ele está fazendo uma bênção. Ele está sendo um mediador que está pedindo a Deus para alcançar com graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido, né? Então, ele fala assim, olha, que o favor imerecido da parte de Deus Pai e de Jesus te alcance, que a paz te alcance. Então, eu fico meio preocupado que assim que às vezes a gente usa isso de uma maneira que, se você falar graça e paz, irmãos, não queira dizer o que ele quer dizer. E a gente fica assim com uma distorção e uma espécie de uma gíria, uma mecânica, né? De saudar as pessoas. Então, mais do que uma saudação, aqui é uma bênção que ele está evocando sobre as pessoas que estão lá. E eu vou fazer uma paráfrase, né? Eu tive um mestre meu que ele ensinava a gente assim, ó, quando você estuda a Bíblia, se você quer saber se você entendeu o texto, você dominou o texto, você deve fazer uma paráfrase, ou seja, você deve considerar um paralelo, você deve escrever com as suas próprias palavras o que o texto está dizendo lá. Se você não conseguir dizer com as suas próprias palavras, significa que você ainda não está dominando o texto. Então, eu carrego isso para mim, pela minha vida fora, e sempre que eu estou estudando um texto, sempre que eu estou preparando uma aula, sempre que eu estou preparando um sermão, quando eu vejo uma coisa assim, como eu disse, isso aqui soa como um jargão. Eu me disciplino a escrever isso de uma maneira alternativa, tá certo? Então, veja a paráfrase que eu fiz. O Paulo diz, a vocês graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu fiz a seguinte paráfrase, eu reescrevi esse verso 2 com as minhas próprias palavras. Então, eu pus assim, Deus derrame sobre vocês o favor divino e a paz que excede todo entendimento, dando harmonia interior, harmonia exterior, ausência de lutas, angústias, conflitos, de relacionamentos harmoniosos e relacionamentos restaurados da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ficou um pouco mais extenso, é verdade, mas assim, essa é a maneira que eu entendo esse verso. É Deus derramando sobre Paulo, orando para que Deus derrame sobre nós desse favor divino. E que ele, Jesus, derrame sobre nós a paz. Agora, Jesus é o príncipe da paz. Então, o próprio livro de Efésios vai falar aí para frente que é a paz de Cristo que excede todo entendimento. Então, nós podemos, quando nós formos
nos expressar dessa maneira para as pessoas, entender que nós estamos fazendo uma bênção e não uma simples cumprimento. Porque se você entender isso aqui como uma saudação, vocês, graça e paz. A graça e a paz não vem de mim, não depende de mim. Então, eu saudar vocês com graça e paz não faz muito sentido. Agora, se eu entender que eu estou fazendo uma bênção, eu estou fazendo uma evocação, eu estou chamando Deus para derramar dessa graça, estou chamando Deus para derramar dessa paz. Então, a gente precisa entender que esse é o objetivo aqui do apóstolo ao abrir a carta dele, tá certo? Antes de eu ir para frente daqui, eu vou dar um break aqui e vou ver se alguém quer falar alguma coisa a respeito. Não ouço ninguém. Então vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos lá, vamos voltar aqui. Tô ligando, tenham paciência comigo, tá bom? Então, na aula passada, vou pular aqui, nós falamos assim, qual o plano de Deus para a igreja dele? Você vai ver que eu pus que a resposta está na carta de Efésios. Isso é bom para a gente, porque a nossa crença, a nossa religião, ela não é aleatória, não é um compêndio de casos sobrenaturais que aconteceram. A nossa crença, ela está dentro de um plano organizado por Deus, está arrumadinho. Isso é importante hoje em dia, porque hoje em dia a sociedade, né, com esse negócio do pós-modernismo, né, diz que os eventos históricos, eles acontecem como você pegar um copo d'água e jogar no chão. Ele é aleatório, ele espalha do jeito que ele quer, você não pode controlar nem conduzir. Mas a palavra de Deus diz, não, tem um plano. E nós vamos ver daqui a pouco que esse plano vem desde antes da fundação do mundo, esse plano está em andamento e esse plano tem um destino final. Então, é uma diferença muito grande entre você viver à mercê dos eventos, sem conseguir enxergar a presença de Deus, ou você entender que Deus tem um plano. E isso nos dá segurança, isso nos dá paz de coração. Nós sabemos nos localizar dentro do plano de Deus, tá certo? Então, essa é a razão de ser a importância de ter um plano. Muito bem. O plano divino, que ele começa aqui no verso 3 e vai até o verso 14, ele é revelado para o apóstolo, e o apóstolo vai escrever, o que ele vai escrever aqui não foi escrito antes por ninguém. Então, vamos dizer que isso aqui é uma primeira mão, é um furo de reportagem que o apóstolo foi inspirado, foi escrever. Depois você vai ver que outros escritores da Bíblia, Efésios, João, o Apocalipse, todos eles começam também a considerar esses ensinamentos que estão aqui pela primeira vez. Nem antes desse momento isso foi revelado para ninguém. Então, basicamente, o plano de Deus envolve toda a Trindade. É isso que ele arrumou aqui, esse material. Do verso 1 ao verso 6, ele vai falar sobre a relação de Deus com os seus escolhidos. E depois do verso 7 ao verso 12, então, verso 1 ao 6 é Deus Pai, tá certo? Do verso 7 ao 12, ele vai falar da relação de Jesus Cristo com os servos de Deus. Pastor. E o verso 13 e 14, ele vai falar da presença do Espírito Santo. Gerval, eu coloca na tela cheia, o modo tela cheia, por favor. Oh, perdão, obrigado, hein? Se a gente não tem esses... Então, vamos lá. Então, aí,
De 1 a 6 é o plano de Deus Pai para com os seus escolhidos. Do 7 ao 12, a ação de Jesus com esses servos de Deus escolhidos. E 13 e 14, a presença do Espírito Santo. Então, o plano de Deus ele é trinitário, ele envolve toda a divindade, toda a trindade atuando. E o que Efésios está descrevendo aqui para a gente, ele está mostrando para a gente que como isso daí funciona, como cada um participa desse plano, tá certo? Então, nós vamos começar agora a ver e tentar entender esse plano de Deus. Esse é o básico. Aqui ele não está falando de grupos, ele não está tratando de problemas de nenhuma igreja específica, ele está dando aqui, é um manifesto, ele está dando aqui uma declaração pública que ele está colocando para a igreja e para as igrejas, já que essa vai ser uma carta circular, ele está colocando para nós como isso interagiu. Então, vamos lá. Então, a primeira parte de Deus Pai, que é o Efésios 1, de 3 a 6. Vamos dar uma lida para primeiro entender o conteúdo aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, aqui você tem a primeira parte do plano que aconteceu lá antes da fundação do mundo, e Paulo vai narrar para a gente assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele já começa bendizendo a Deus e a Jesus Cristo. Então, já dá para a gente uma ideia do que ele vai falar daí para frente, é coisa boa, né? Hoje nós cantamos no culto Eu Te Bendirei, né? E nós vamos ver aqui que é exatamente isso, que Deus tem esse propósito de nós exaltarmos, de nós valorizarmos o que ele faz e quem ele é, tá certo? Então, ele coloca aqui, bendito seja Deus nosso Pai. Por que ele está dando essa bendição aqui? Ele está dizendo que o que vai vir é bom. Então, aqui está o grande segredo. A ação de Deus, que Deus abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, tem uma região celeste, nós temos um mundo físico, nós temos um mundo espiritual. Também tem a ver com o Antigo Testamento. As bênçãos do Antigo Testamento eram bênçãos esperadas que fossem bênçãos materiais. A terra prometida, a produtividade da terra, a longevidade das pessoas, viverem com uma família longeva, e a saúde, isso era tudo material. Agora, com Jesus, são bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então, estar apegado a Jesus fala de coisas que não são materiais, fala da salvação, fala do sacrifício que ele fez por nós, fala da adoção de Deus, fala da herança que nós temos, fala do futuro que nós vamos conquistar, coisas espirituais. Então, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, quem está no domínio de Cristo, quem está na circunscrição de Cristo, foi e é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Existe um mundo espiritual que é paralelo a esse mundo físico,
Lá nós temos Deus, lá nós temos as entidades espirituais, os anjos, e temos principados e potestades e demônios. E é lá que as coisas se resolvem, tá certo? E então Cristo está presente aqui, mas está presente lá também, tá certo? E ele tem o domínio de tudo isso. Então aí vem a boa notícia. Por quê? Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ora, Deus nos escolheu antes da criação do mundo, antes do Gênesis 1, né, que começa falando que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Esse trecho está dizendo que Deus ali já tinha tomado uma decisão de escolher pessoas. De escolher pessoas. Então, isso foi uma coisa que acontece lá, e antes de fundar o mundo, e já com um propósito, para essas pessoas serem santas e irrepreensíveis em sua presença. Eu acredito que aqui o santo já não é mais aquela significado amplo, quando ele chama toda a comunidade de santos, mas aqui é santidade diante de Deus. Deus nos escolheu para sermos separados e irrepreensíveis na sua presença. Esse santo e irrepreensível é um paralelo que a gente tem com o sacrifício do Antigo Testamento. Para o indivíduo comparecer perante a presença de Deus para oferecer o sacrifício, ele tinha que estar em condições de santidade e de ser irrepreensível. E nós precisamos entender isso, que houve uma escolha divina antes que o mundo viesse a ser criado, a Trindade se reuniu lá, tomaram decisões e nos colocou nessa condição de escolhidos. O que isso faz para mim, o que isso faz para você, esse sentimento de que Deus nos escolheu, eu acho que traz um sentimento de gratidão, de se sentir privilegiado, né? E ele fala justamente que ele nos escolhe para ser santo e irrepreensível na sua presença. Nós vamos viver, devemos e tentamos viver na presença, e no futuro estaremos literalmente na presença dele. Então, essa escolha não é uma escolha aleatória, não é uma escolha toda abrangente, não é toda inclusiva, não cabe universalismo aqui, porque se fosse universalismo não existia escolha de ninguém, tá certo? É todo mundo, tá certo? Então, Deus nos escolheu. E depois ele diz assim, em amor, Deus já nos ama, então, nesse momento de antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em amor, o amor de Deus está presente direto. Ele nos predestinou, ele nos destinou previamente. Ele não está aqui discutindo predestinação, as causas de predestinação, se é antes, se é depois, se inclui todo mundo, se inclui a predestinação dos perdidos. Ele não está filosofando, ele não está razoando, ele está informando que Deus já nos amou ali e de antemão nos destinou previamente para sermos adotados como filhos por meio de Cristo. Essa questão da adoção também ela é muito interessante, porque imagine que você fosse uma criança, se imagine sendo uma criança que mora em um orfanato. E você convive ali com seus coleguinhas, com seus amigos, tudo que tem todo mundo em comum, o ambiente até que é razoável, tal, mas toda criança que está lá dentro do orfanato está olhando para uma adoção. De vez em quando aparece um casal, visita o orfanato, olha, conversa com algumas crianças, e depois eles vão embora. E aquelas crianças ficam torcendo para que eles tomem uma decisão de adotá-los.
Às vezes isso acontece para alguns, para outros não acontece. E é exatamente esse sentimento aqui que ele está colocando aqui, que Deus nos destinou de antemão para sermos adotados como filhos. A nossa vivência nesse mundo, a nossa solidão espiritual, ela carece de um afago, ela carece de uma paternidade, ela precisa de Deus. Então, em amor, ele nos adotou em Cristo, adotou como filhos em Cristo. Então, aí, Jesus é um mediador. Ninguém é adotado pelo Pai se não for por meio de Cristo. E por meio de Cristo, passa por aquele passo a passo que eu dei: ouvir, crer, aceitar a mensagem do Evangelho e ser salvo, e receber o Espírito Santo. Assim, nós fomos adotados por Deus, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus nos amou e Deus exerceu essa vontade soberana dele com um propósito bom de nos adotarmos e nós nos sentirmos como pessoas que foram recebidas na família de Deus, porque ele nos adotou e nos tornou filhos dele. Às vezes a gente fala essas coisas correndo, muito mecanicamente, mas isso é tremendo, né? Que Deus, em amor, ele já antes da fundação do mundo, ele disse: esse aqui vai ser meu filho. E nós não sabemos quem é escolhido de Deus e quem Deus adotou. E nós temos um dever, então, que é de fazer as pessoas ouvir sobre Deus, para que, se elas são uma dessas pessoas escolhidas de antemão, então essa filiação se torne evidente em Cristo Jesus. E isso foi uma bondade de Deus. Ele fez isso em amor. Para o quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. E aqui cabe também um pouco de, como é que eu vou dizer aí para você, de paráfrase, né? Quando eu falo assim, para o louvor da sua gloriosa graça, ele está falando, nós falamos e ele vai falar depois mais duas vezes, para o louvor da sua glória. Então, para o louvor da sua graça, para o louvor da sua glória, o que ele quer dizer com isso, né? Então, ele está dizendo que nós somos escolhidos para o louvor. O louvor pode ser, a gente usa muito a palavra louvor na nossa igreja com relação aos cânticos, né? A gente fala muito do louvor no sentido de cantar. O louvor, a gente chama o momento do louvor no culto, né? Mas louvor não é somente cantar. Louvor é também você enaltecer, você elogiar, você divulgar o quê? Divulgar a graça, divulgar a glória, certo? Então, divulgar. Então, aqui nesse trecho, Deus nos escolheu, nos separou para o louvor da sua gloriosa graça. Qual foi a graça gloriosa? Olha, aqui ele fala que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, diz que ele nos adotou, mais para frente ele vai dizer que nós temos uma herança, ele não vai nos dar uma herança, ele nos deu a salvação. Pastor Gilmão, Eu. não tá, a tela está agora aparecendo. É que eu estou com outro equipamento aqui, o meu, na frente da tela, Já e arrumou. de vez em quando ela me interfere aqui. Obrigado.
É para ver se vocês estão acordados, tá certo? Então, ok. Para o louvor da glória, da sua gloriosa graça, ele está querendo dizer o seguinte: para o enaltecimento, para a promoção, para a divulgação, seria uma linguagem mais do nosso cotidiano, dessas favorecimentos de Deus, de nos eleger, de nos adotar, de nos dar salvação, de nos dar uma herança. Então, em outras palavras, eu diria para você que é para testemunhar, né? Então, o plano de Deus aqui, quando ele elaborou, ele está colocando aqui para nós, vamos dizer assim, as diretrizes básicas do plano dele. Ela acontece antes da criação do fim do mundo. Ela fala duas coisas: nós devemos ser santos ou separados, e nós temos que perguntar em que nós somos separados da sociedade que nós vivemos, e irrepreensíveis, sem mácula, puros, não ter culpa diante de Deus. E também para nós divulgarmos, para nós enaltecermos essas coisas boas que Deus planejou e programou para nós. Então, agora que eu pedi para vocês lá atrás guardarem aquela palavra lá, o passo a passo, né? Para como a gente se agrega a Cristo, como nós vimos lá no verso 13, em amor, né? Ele coloca lá, nós ouvimos, cremos, recebemos e acreditamos na palavra da verdade, que é o Evangelho, e fomos salvos, e recebemos o Espírito. Começa por ouvir. Nós não sabemos quem é eleito, quem que é salvo, mas esse eleito, esse salvo, ele vai passar por esse processo. Começa pelo ouvir. E para nós que já estamos em Cristo, nós estamos lá para divulgar, para enaltecer o favorecimento de Deus em Cristo, né? Ele fala essa graça que ele nos deu gratuitamente no amado. Nós não temos que fazer nada. Nós não temos que pagar nada pela nossa salvação. Ele amou, ele nos adotou, ele nos deu herança, ele nos salvou. E nós não temos. Mas ele, no plano dele, que ele diz que é uma boa vontade, a boa vontade dele, essa boa intenção de Deus consiste em que nós sejamos testemunhas, que nós façamos o reconhecimento desse favorecimento especial de Deus. Então, esse aqui é a ação de Deus no plano eterno dele, e depois ele vai passar para a ação do Senhor Jesus e depois para a ação do Espírito Santo. Por isso, Paulo começa assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu bendigo, eu vou dizer bem, eu vou falar bem. Por quê? Porque ele planejou, ele me escolheu, ele me destinou uma vida separada, uma vida irrepreensível. Ele me adotou, ele me deu uma herança. Gival, desculpa interromper. Acho que você esqueceu de passar os slides. Não, não estou pulando slide. É só esse mesmo. Eu estou É só fechando. esse mesmo? Ah, tá. Então, beleza. Então, tudo isso está em cima, eu estou falando, está em cima desse texto aqui que está na tela, tá? Então, nós precisamos entender o nosso papel nesse plano de Deus. Deus não está investindo, depois ele vai falar para o louvor da sua glória. Deus não é um Deus narcisista que está esperando nos montar para ficar
cantando coisas para ele. Ele não é esse tipo. Ele tem aqui um propósito, que não é um propósito tão contemplativo. É um propósito prático, é um propósito, esse louvor aqui é um falar bem, esse propósito aqui é divulgar esse favorecimento, essa graça que Deus nos deu sem cobrar nada através de Jesus. Então, essa é a primeira parte no plano eterno de Deus, olhando da ação de Deus Pai. Aqui eu vou brecar e vou sair aqui e vou dar a palavra para vocês. Se você quiser ajudar, quiser contribuir, por favor, é um bom momento. Pastor Girval, abre a sua câmera, tá fechado. A minha câmera. Hoje eu estou difícil nisso aqui, hein? Quero te ver. Aproveitando que eu abri, eu vou comentar uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto, que eu acho, muitas vezes a gente passa batido por isso, mas esse é o nosso DNA. Aí Deus revelou isso para o apóstolo Paulo, exatamente o DNA da igreja, as bênçãos que a igreja tem, que Deus nos escolheu para sermos santos. Quer dizer, é tão relevante essa introdução e muitas vezes a gente passa a ler corrido, mas ele mostra quem nós somos, o que Deus planejou para nós. Então eu acho que é muito rico, como o pastor está explorando e aprofundou a aula nesse tópico, porque ele é muito importante, né? Porque como Deus planejou tudo antes da fundação do próprio mundo, para nós, para a sua igreja, para o que ele quer de nós, é muito interessante. Só relembrando, vamos relembrar aqui, e hoje no culto o pastor leu sobre as vãs filosofias do mundo, os principados e potestades, e ele fala dos princípios elementares desse mundo. Isso é o que o mundo oferece, por isso estar em Adão redunda em morte. E por isso nós não devemos nos enredar pelas filosofias, pela sobrenatural duvidoso, pelos princípios naturais. Os princípios naturais desse mundo é a maldade que já impera nesse mundo, que por nós termos nascido nele, elas não são naturais. É por isso que nós precisamos ser santos. Por isso que Deus nos chama para ser santo. Deus está criando uma segunda humanidade. Em Adão e em Cristo. Em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação. Ele está tirando da primeira criação, ele está tirando alguns para formar a segunda criação. Cristo é o segundo Adão. E nós temos que nos comportar nessas condições. E isso está colocado aqui. Então, não é questão de seguir, né, esses parâmetros do mundo. Apesar que lá vai ter, né? Como é que é? Repete. Fala, Cássio. Desculpe, Gival, eu esqueci que o microfone estava aberto, eu estava falando com a esposa aqui. Tá bom. Então, o que mais? O que você quer compartilhar conosco aí, pessoal? Bem, agora sim, agora eu vou falar com vocês. Apesar que você não quis aprofundar, não sei se seria esse o momento, né? Você falou da predestinação, né? Porque nós lemos que ele nos escolheu, né? Nos predestinou, nos adotou, de acordo com a sua graça, que é gratuita, né? Eu queria que você pudesse desenvolver um pouco mais esse tema, Gisval, sobre essa predestinação, já que Paulo cita também em Romanos sobre predestinação, também alguma coisa em Gálatas, ele fala a respeito dessa predestinação, né? Jesus também fala que ele veio para muitos, quer dizer, muitos
veio para todos, só que não foram todos que aceitaram, muitos os aceitaram, né? Então não foi para todos isso, né? Então gostaria que você pudesse, né, se for esse o melhor momento, para você poder esmiuçar um pouco mais isso, por favor. O que ele quer dizer especificamente aqui nesse trecho, ele está colocando para nós que nós fomos destinados antecipadamente. Ele não discute predestinação de um ponto de vista filosófico. Ele está informando para a gente a intenção de Deus, porque ele fala que ele nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus. Então, ele vincula. Depois ele vai falar mais para frente, na próxima aula, ele vai falar novamente sobre predestinação, e ele fala que isso aí é em Cristo. Então, apesar de haver esse é um mistério, né? Haver essa escolha da parte de Deus, não existe ninguém que é escolhido fora do plano que é estar em Cristo. O plano é esse. Então, ninguém, mas só que nós não sabemos e não podemos saber quem é ou não predestinado. Por isso, nós somos chamados para divulgar a glória do favorecimento de Deus. Porque aqueles que são chamados lá atrás, antes da fundação do mundo, vão se manifestar. Eles vão reconhecer a mensagem. E nós vamos olhar e vamos ver a pessoa em Cristo. De antemão, não dá para se definir porque se a pessoa é escolhida ou não. E isso, ele fala que é de amor e de acordo com a boa vontade de Deus. Então, nós precisamos nos ater a isso, que essa é a intenção de Deus. E quem não aceita a mensagem do Evangelho, geralmente começa a criticar um Deus elitista, um Deus que separa as coisas, que faz segregação de pessoas. Por isso que, no outro trecho, ele fala assim que Deus não quer que ninguém se perca. Acho que em Pedro ele fala isso. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento. Então, a vontade de Deus, ela é ampla. Só que nós não temos como julgar esse caso e discutir se Deus é justo ou é injusto. Pelos atributos de Deus, nós sabemos que ele não é injusto. Mas nós temos que confessar que nós não sabemos dos critérios de Deus. Nem tudo Deus nos revela. Isso que nós estamos lendo aqui em Efésios 1 é uma revelação que está aqui vindo em primeira mão para nós. Até aquele dia, Deus não tinha revelado isso. E com certeza tem outras coisas que Deus fez ou vai fazer que ele não nos revelou. Isso compete à soberania dele. E eu não tenho porquê. Eu posso questionar filosoficamente e começar a falar, não, se Deus destinou esse para adoção, ele destinou aquele para perdição. Em nenhum lugar a Bíblia fala que ele destinou ninguém para perdição, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Agora, isso é lógica, isso é razão, isso é razoamento. Então, como o pastor leu lá em Colossenses, hoje para nós no capítulo 2, ele leu exatamente assim, olha, ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, filosofias vãs, fundamentadas em tradições humanas, os princípios elementares do mundo, isso não faz parte do estar em Cristo. Não entra. Então, a gente querer discutir isso do ponto de vista filosófico, todo estudante de ideologia adota começar pela predestinação. Porque na Bíblia não tem
uma solução divina. Nós temos textos na Bíblia como esse aqui, que são muito claros, que nos falam de uma predestinação, e tem outros trechos que são muito claros, que falam que quem não for salvo vai morrer. E ali é assim, quem não aceitar o Senhor Jesus. Então, parece que ali é a vontade humana. Mas o texto aqui nos dá a entender o seguinte: Deus nos predestinou em Cristo. Então, não tem como ser predestinado sem passar pelo processo da salvação, que é aquele passo a passo que nós estamos repetindo aqui. Fora disso, é especulação e não vai se chegar em resposta nenhuma. Por quê? Porque já se debate isso há séculos, entre religiosos, filósofos, humanistas, e não tem solução. Isso é um paradoxo. Por quê? Porque Deus não é Deus, ele não tem que explicar para a gente como é que ele faz essas escolhas. Mas eu sei também que esse mesmo Deus, que não revela tudo para a gente, ele é bom e ele é amor. E eu tenho que crer nisso, ainda que eu não entenda o critério de decisão. Poderia, por exemplo, Deus, sabendo da fundação do mundo e correndo no tempo para cima e para baixo, ele vai até o fim e volta lá atrás e vem aqui no nosso dia, poderia ele lá no mundo saber como cada ser humano iria responder ao Evangelho? Poderia. Mas ele não dá essa satisfação, não é para a gente ficar desgastando. A gente tem que se apegar no que é dado, no que ele nos deu aqui. Ele revela para a gente que é bom, é isso, é antes da fundação do mundo, ele escolheu. E eu não sei dizer, eu sei que teve um dia que eu não era dos escolhidos, não. Mas depois eu sei que existem evidências de que ele me escolheu. Mas nem eu sabia que ele tinha me escolhido uma parte da minha vida, né? Então não dá para a gente nunca vai satisfazer um paradoxo filosófico, que é isso aí que se resume, tá?